Aleluia. 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 Grande Salvador e Redentor, és o dominador. Aleluia. Todos juntos grande Salvador e Redentor, o louvemos, és o dominador. Aleluia. Glória a Deus. És o dominador. Altos céus, grama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, teles, Todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Louvemos, és o dominador. homens, jovens, velhos e meninos, adorarão o vosso Redentor. Nesses sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe verás louvor. Aleluia. Grande Salvador e Redentor, és o dominador. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é quarta-feira e como nós fazemos todas as quarta-feiras, pela graça do nosso Deus, o nosso estudo bíblico online. Hoje, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, onde nós estaremos então realizando mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, lição de número 8. Lição de número 8, nós vamos então estar estudando hoje transgênero. Que transrealidade é essa, né? Já quero saudar minha irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus Cristo, e também a todos os nossos irmãos que foram entrando, né, irmãos? E quero também saudar todos que durante os dias, as semanas, os meses, vão estar vendo essa live através do Facebook, do WhatsApp, também do YouTube. Então, que Deus abençoe a todos. E hoje, lição de número 8, nós vamos já orarmos ao nosso Deus, agradecermos a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade dessa noite, nesse estudo bíblico online.
Já quero também saudar todos, né? Orlando Silva, a irmã Terezinha, também mais pessoas que já estão conosco. Daqui a pouco nós vamos saber aqui o nome de quem é que está conosco, né? A Rosângela também, Deus abençoe a Rosângela, lá também do interior de São Paulo, Cipopolina, né? Então vamos agradecer a Deus, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, nessa noite, ó Deus, obrigado pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade, estarmos aqui, ó Deus, junto para nós, Pai, realizarmos o estudo bíblico, estudo da Tua Palavra, nessa noite de quarta-feira. Deus, como nós fazemos todas as quarta-feiras, nós oramos também pelas pessoas doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão nas casas, acamados, enfermos, necessitados, Senhor, da Tua bênção em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento, para nós juntos aprendermos da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Queremos também já saudar nossa irmã missionária Graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos irmãos que já estão conosco e aqueles que vão chegando. Pediria, na medida do possível, vocês compartilhar essa live para que, quando você compartilhando, mais pessoas que estão no teu perfil vai receber a notificação também do Facebook, né? Nós vamos então iniciarmos o nosso estudo bíblico, lembrando que hoje é a lição de número 8, que tem o título Transgênero, que transrealidade é essa, né? Esse é o título. O nosso texto áureo, ele diz assim: portanto, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Isso está escrito no livro de Gênesis 2 e o 4. Verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Isso é um texto sagrado da palavra de Deus que nós vamos estar estudando, né? Transgênero, que significa a palavra transgênero? A palavra transgênero, ela significa gerar, significa nascer também, né? Então, para nós entendermos um pouquinho essa palavra, também nós vamos entender dessa forma: o indivíduo que não se identifica o gênero com o qual nasceu. É uma pessoa que nós precisamos entender muito bem o significado da palavra de Deus, e como nós temos um estudo muito importante da Bíblia Sagrada, para nós entender não de forma assim de pensamento humano, de nós entender não como as pessoas querem entender, mas sim como a palavra de Deus ela nos ensina, como a palavra de Deus nos orienta. Então, quando nós falamos de gênero, nós pensamos em gerar, pensamos em nascimento, quando nós pensamos em gênero. Então, nós vamos entender aqui, transgênero, indivíduo que não se identifica com o gênero qual ele nasceu. Mas nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que hoje está no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler primeiro o versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso está escrito em Gênesis 2,
capítulo 2, versículo 7. Agora nós vamos ler a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Adão foi responsável de dar o nome a todos os animais do campo. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, diz a palavra de Deus. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Olha, a primeira cirurgia que fez foi Deus, hein? Deus fez essa cirurgia, ele tirou uma costela de Adão, depois ele cerrou a carne no local, e então ele fez a primeira cirurgia. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verso 25. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhava. Então, essa é a leitura da palavra de Deus nessa noite, para nós iniciarmos o nosso estudo. O primeiro tópico dessa noite, nós vamos explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões da identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Isso no primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos reafirmar a visão bíblica a respeito de gênero. No tópico de número 3, alencar os efeitos da ideologia transgênica. Então, sobre isso nós vamos estudar nessa noite. O estudo é muito rico, muito maravilhoso, nós precisamos aprender muito da palavra do nosso Deus. Então, fica conosco e junto nós vamos aprender da palavra de Deus. A nossa introdução dessa noite, ela diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. O que significa isso? Biologicamente, a palavra biologicamente, ela quer dizer uma lógica, Então, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo lógico, determinado de conformação heterossexual. Aí diz aqui, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a evolução sexual, ela apresenta novas formas de sexualidade e, dentre elas, a transgeneridade. O que é a palavra transgeneridade? Refere-se a uma condição na qual a expressão de gênero de uma pessoa diferente daquelas atribuída
E o gênero, ele desigualdando ou desigual do nascimento, perdão. Desigual do nascimento. Então, ou seja, quando nós falamos na palavra transgeneridade, nós estamos falando de uma condições na qual a expressão de gênero de uma pessoa diferente daquela atribuída, ou seja, as pessoas que às vezes elas nascem homem, mas elas querem ser mulher. Ou no caso contrário, a mulher que nasce mulher, mas ela quer ser homem. Então, essa desigualdade daquilo que ela nasceu. Então, é isso que fala a transgeneridade, né? E nessa lição, o que nós vamos estar vendo também? Veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero. Gênero, como nós já dissemos, significa nascimento. E os efeitos da ideologia de transgênero. O nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano, viver de maneira coerente com os princípios divinos por meio de seu sexo biológico. Ou seja, o que nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, o que nós encontramos? Nós encontramos que a vontade de Deus, ela não pode ser desfeita, né? Então, o que Deus criou, o que Deus determinou, jamais pode ser mudado pela vontade própria, pela vontade do homem, né? Então, Deus, ele realmente, quando nós nascemos, Deus determinou o que nós ia ser nesse mundo, homem ou mulher, e ambos heterossexual, né? O que nós vemos aqui? O transgênero significa alguém que está do outro lado, ou seja, ele não aceita como ele nasceu, ele quer ser oposto, ele quer ser uma oposição, ele quer estar do outro lado. Então, a palavra transgênero significa do outro lado. E a palavra gênero significa nascimento. E nós precisamos ser coerentes com o propósito divino, ou seja, com aquilo que Deus determinou. É biológico. O que é biológico? É o estudo da vida. Biológico é relativo aos seres vivos. Então, estudo sobre a vida. No nosso primeiro tópico dessa noite, nós vamos estar estudando o primeiro tópico que fala compreendendo o pensamento da transgeneridade. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Então, nós já falamos aqui que transgeneridade é um estudo, uma filosofia, é uma maneira de pensar que se refere a condições na qual a expressão de gênero de uma pessoa diferente daquela atribuída ao gênero de qual ele então nasceu. Então, a palavra transgeneridade. Então, por isso que nós vamos estar estudando no primeiro tópico sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. Nós vamos estudar no primeiro ponto que fala identidade de gênero. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Essa palavra inequívocos, ela significa, para nós entender aqui, não admitir, não admite dúvida, não ter dúvida, né? Não ter dúvida. Então, por isso que fala inequívocos
do sexo masculino e também feminino. Não obstante, na década de 1970, o movimento das feministas usava o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, e as ciências sociais passaram a enfatizar o comportamento social do gênero estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, no ano de 1970, o movimento feminista, o que eles fizeram? Eles começaram, então, a diferenciar o sexo anatômico, ou seja, a maneira que a pessoa nasceu, se nasceu homem ou nasceu mulher. Ele estava fazendo o quê? Fazendo diferenciar o sexo anatômico. Qual que é o anatômico? Que a pessoa nasceu, o sexo de nascimento. Então, a ciência sociais passaram a enfatizar o comportamento social dos gêneros, estabelecido pela cultura e pelas características biológicas do sexo, desfazendo daquilo que Deus construiu. Então, assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de seu nascimento. Esse é o pensamento das feministas. É o pensamento que não é da vontade de Deus. Isso não vem de Deus. Pensamento do mundo, desse movimento que, para eles, de acordo com o sexo de nascimento, não importa. Não importa. O importante é a pessoa determinar o que ela quer ser. Então, isso nós vamos estudar no decorrer do nosso estudo. Ela então diz aqui, voltando aqui um pouquinho, olha, eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de nascimento. Eles alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Isso é no pensamento deles, no ensinamento deles. Nesse caso, avalia que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então, o que eles querem dizer aqui? Que o sexo, ele não é pelo nascimento, de acordo com que a pessoa nasce. Nasceu homem ou nasceu mulher, no pensamento deles, no ensinamento deles, isso não importa se a pessoa nasce homem ou nasce mulher. O importante para eles é o que a pessoa, no decorrer dos anos, no decorrer da vida dela, o que ela vai querer determinar para a vida dela, o que ela vai querer ser. Não importa do jeito que ela nasceu, se nasceu homem ou se nasceu mulher. Nesse caso, eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos, ou seja, eles querem dizer que isso é uma imposição que as próprias pessoas impõem sobre a vida da pessoa. Eles ainda estão acusando as pessoas que obedecem à palavra de Deus, as pessoas que são heterossexuais, eles ainda acusam que isso daí é uma imposição, porque na cabeça deles, no ensinamento deles, a pessoa vai determinar o que ela quer ser. Isso não importa como ela nasceu. Então, isso é uma imposição sociais. Não importa o papel que ela nasceu. Isso ela vai determinar. Agora, o que nós vemos aqui? Deste modo,
eles validam qualquer comportamento sexual. Então, nesse pensamento que eles têm, eles validam qualquer tipo de relacionamento sexual. Homem com homem, mulher com mulher, de qualquer forma. Porque eles acreditam que as pessoas nascem com o corpo de homem ou nascem com o corpo de mulher, mas isso não significa que ele é ou que ela é. Isso ele vai ou ela vai, no decorrer da sua vida, determinar o que ela quer ser. Então, isso é pensamento deles. Ponto de número 2. Cisgênero e transgênero. Nós vamos entender agora o que é cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados: o termo cisgênero e o termo transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cuja o gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece como mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece como homem. Isso é cisgênero, ou seja, o homem que nasce como homem e ele se aceita como homem, se comporta como homem, vive como homem. A mulher que nasce como mulher, vive como mulher, se aceita como mulher, se comporta como mulher. Então, ele é ou ela é cisgênero. Agora, transgênero ou disforia de gênero. Você pode tratar com essas 2 palavras, transgênero ou disforia de gênero. O que é disforia de gênero? Disforia significa um mal-estar, significa uma depressão, significa um desconformado. Então, a palavra transgênero ou disforia de gênero classifica uma pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do seu nascimento. Ou seja, o indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume como mulher. Ou o que nasce com a genitália feminina, mas que se assume como homem. Então, essa é transgênero. Ele é homem, mas quer ser mulher. Ela é mulher, mas quer ser homem. Então, é chamado de transgênero. São pessoas que alegam ter nascido em corpo errado e se identifica com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social da representatividade desse grupo é chamado de LGBTQLAPN+. Então, é o movimento LGBTQLAPN+. Ainda tem o mais na frente. Tem o mais porque cada palavra dessa daqui tem um significado. E tem um significado. No caso, LGBT, lésbica, gay, cada letra tem um significado. Depois tem o mais na frente, porque eles ainda acham que não fechou a possibilidade de aparecer mais pessoas, né? Mas eu vou falar aqui para vocês o significado de todas essas letras. O significado de todas essas letras que nós vamos encontrar aqui. Quer ver? LGBT
QLAPN. Significa gays, bi, trans, quer, questionando, intersexo, ansexual, aromânticas, angênero, pan, poli, não binários e mais. Então são esses as iniciais que significa esse comportamento. Voltando aqui para a nossa leitura, essa cosmovisão ratifica a ideia que a identidade de gênero independe do sexo biológico, ou seja, essa cosmovisão, a palavra cosmovisão significa uma visão do mundo, ou seja, as pessoas tenham essa visão errada, visão do mundo. E no ponto de número 3, transgênero e sexualidade. Para os especialistas em orientação sexual de uma pessoa, é definida de acordo com o gênero que ela identifica e por qual o gênero sente atração sexual, a saber, ou seja, em outras palavras, eles quer dizer que a pessoa que nasce, ela nasceu homem ou nasceu mulher, mas não significa que ela é homem ou que ela é mulher. Significa que ela vai ser de acordo com o que ela sentir atração. Se é homem, sente atração por homem, então ele determina. Se é mulher, sente atração por mulher, ela determina. Então, aqui nós vamos entender um pouquinho o que diz aqui. Heterossexual é quando a pessoa ela tem atração pelo gênero oposto. É o que ensina a palavra de Deus, que Deus criou dessa forma, heterossexual. O homem que casa com a mulher e a mulher que casa com o homem. Heterossexual, quando a atração é pelo sexo oposto. Se é homem, casa com mulher. Se é mulher, casa com homem. Agora, homossexual é quando a atração é pelo mesmo gênero. Às vezes mulher com mulher, homem com homem. Bissexual é quando a pessoa ela sente atração pelos dois sexos. E assexual é quando é inexistente atração por gênero algum, ou seja, ela não tem atração sexual. Então ela é uma pessoa considerada assexual. Não tem atração nem por homem e nem por mulher. Depois, pansexual. Pansexual é quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas diferentes ainda. Então, assexual não depende de gênero. Ela é uma pessoa que pratica sexo com todos os seres, inclusive com animais, com plantas. Então, ela é uma pessoa considerada pansexual. Faz sexo até com as plantas, até com os animais. Então, para ela, não é com pessoas, não. Pode ser até com os animais, pode ser até com as plantas. E ainda, além disso, além dessas categorias, existem pessoas também que se denominam não binárias. O que é não binárias? Que não se encaixa em nenhum desses gêneros, nem masculino e nem feminino. Ou seja, ela não quer ser homem e ela não quer ser mulher. Ela não encaixa em nenhum desses gêneros. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão
entre sexo biológico e de gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todos tipos de relação sexual. Ela ela não se encaixa na posição dela ser um homem e querer ser mulher, e também de ser uma mulher e querer ser homem. Então, para ela não tem problema. Ela se identifica com todos os tipos de sexo. Então, é uma pessoa não binária. Tópico de número 2. No tópico de número 2, nós vamos estudar agora reafirmando a visão bíblica de gênero. Visão bíblica de gênero. Primeiro ponto, a constituição biológica. Do hebraico, Adão. O homem foi formado do pó úmido da terra, o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmeas. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o nosso corpo. 2 imaterial, que é o nosso espírito e também a nossa alma. Nós podemos ver isso no livro de 1 Tessalonicenses 5:23 e também no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. E desse modo o corpo físico é o invólucro. O nosso corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O que é a palavra invólucro? Significa que o nosso corpo físico é como fosse uma capa, é como fosse uma embalagem, ou podemos também dizer um revestimento. Então, o nosso corpo físico, ele é o revestimento da nossa alma, do nosso espírito, da nossa personalidade. Então, ele é como fosse uma capa, como fosse um revestimento, ou como fosse também uma coisa que envolve, ou uma coisa que cobre. Então, por isso, podemos também imaginar o nosso corpo como ele fosse uma capa, ou como ele fosse uma embalagem, um revestimento. Alguma coisa que quando a gente olha, a gente vê o lado de fora, que é o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é material. Então, ele é como fosse uma embalagem, como fosse algo que nós pudéssemos tratar como uma capa ou como um revestimento. Então, voltando aqui, desse modo, o nosso corpo físico, ele é um invólucro, que significa isso, um revestimento, uma capa, como fosse até no caso uma embalagem, e das partes imateriais. Agora nós vamos falar sobre, não é mais o corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 18, e Daniel 7 e 15. O gênero desse corpo é definido pelo ciclo de criação genericamente determinado, ou seja, quando Deus criou criou você, quando Deus criou o homem, ele já determinou. Então nós já somos determinados por Deus o que nós iríamos nascer, homem ou mulher. Então nós já somos definidos. Não é no decorrer dos dias, dos anos, que nós vamos definir, não. Nós já fomos definidos já quando nós fomos criados pelo nosso Deus. Então, geneticamente, essa criação já está
determinada, homem ou mulher. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, ou capítulo 2, versículo 24. E nesse caso, o sexo é o gênero. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, ou seja, o nosso corpo, ele já tem essa característica. O homem, o corpo dele é diferente do corpo da mulher, tanto a aparência como também os órgãos genitais são diferentes. Então, já somos determinados por Deus o que nós iríamos nascer, homem ou mulher. Então, os gêneros estão relacionados com a característica orgânica do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina, o cromossomos sexuais X, Y, determina o sexo masculino, ou seja, macho, e os X determina o sexo feminino, no caso fêmea. Determina o sexo que nós iríamos nascer. O que é esse cromossomos que determina o XY, que é homem, e o XX, que é mulher? O que é esse cromossomos? Esse cromossomo, são estrutura que abriga o material genético dentro de uma célula. É chamado então de cromossomo. Ele é uma estrutura que abriga o material genético do que nós somos dentro de uma célula. Aí quando nasce a criança, já está determinado por esse cromossomo que vai nascer o homem ou se vai nascer a mulher. Isso é tudo coisa do nosso Deus, criação do nosso Deus. Então nós somos determinados já do nosso nascimento, determinado por Deus se vai nascer o homem ou se vai nascer a mulher. No ponto 2, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Então, não foi igual aos animais que Deus disse, só determinou para eles nascer. Não, o homem foi formado à imagem, à semelhança do nosso Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e também o versículo 27. Entretanto, o pecador corrompeu a moralidade do gênero humano, ou seja, o mundo está corrompido pelo pecado. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo corrompeu através do pecado. Como nós vemos, o homem foi criado como aspecto da imagem e semelhança do nosso Deus, e entretanto o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. E por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, ou seja, de acordo com aquilo que Deus determinou, original, de acordo com o que o homem nasceu, a mulher nasceu, então é de acordo com o que Deus determinou. Como diz aqui então que por isso o plano divino, ou seja, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, o plano divino. Os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, de acordo com a vontade de Deus, como originou pelo próprio Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24,
Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, alma e corpo. Romanos 8 e 2, 5 e 13 e também o 14. Depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Assim, salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Livro de Gênesis, aliás, de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo, a morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Então nós vemos que essa prática do pecado está fora do plano do nosso Deus. Quando Deus fez o homem, a mulher, ele fez sua imagem e semelhança conforme a sua vontade. E quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos a maneira que o homem deve fazer para obedecer a Deus, isso não é uma imposição do homem. Isso não é que o pregador, os pastores, os obreiros, os que estão pregando a palavra de Deus, estão querendo impor em cima das pessoas. Não, nós estamos ensinando o que a palavra de Deus disse. Então, desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, mas não é proibida pela igreja, não é proibida pelo pastor, não é proibido pelo pregador, é proibido pela vontade do nosso Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Então isso não é uma proibição da religião, isso não é uma coisa imposta pelo homem, pelo ser humano, isso é uma proibição do nosso Deus. A Bíblia diz: aqueles que deram ouvido à voz do nosso Deus, eles vão receber a recompensa. Diz a Bíblia: vereis a diferença outra vez daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou seja, se nós não obedecermos à voz do nosso Deus, se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós estamos em desobediência. E os desobedientes não entrarão no reino do céu. Então, quando nós falamos da proibição, não é a igreja evangélica, não é os pastores que estão proibindo. O Criador, que é o nosso Deus, que determina que todos os homens, todas as mulheres, seja original, de acordo com a sua vontade, com a sua criação, com aquilo que Deus determinou para cada um do ser humano que estão sobre a face da terra. Porque todos um dia comparecerão perante o Senhor Jesus e hão de prestar conta ao Senhor. E se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós vamos prestar contas a Deus. Então, precisamos observar o ensinamento da palavra do nosso Deus. Ponto 3 ainda do tópico de número 2, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, também versículo 28. Sempre fez parte da criação original de Deus
o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ou seja, Deus, ele criou o homem, criou a mulher, porque, como nós lemos lá no início, Deus, ele fez essa criação do homem e da mulher, porque um complementa o outro. Então, como nós aprendemos na palavra de Deus, que o que Deus determinou é o homem estar ligado a uma mulher, o seu casamento com mulher, e a mulher com o homem. Então, sempre fez parte da criação original de Deus, homem unir-se sexualmente com uma só carne com a sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Então, para reproduzir, precisa ser o homem casado com a mulher casada com um homem, para reprodução. O isso nós temos ainda um versículo de Mateus 19, versículo 4 até o versículo 6. O relacionamento sexual conforme a idealização pelo Criador, ou seja, pelo nosso Deus, prevê uma santificação completa entre o homem e a mulher na busca da realização conjugal, na propiciação da espécie, quando Deus determinou o homem e a mulher se casar e procriar, ou seja, como diz a Bíblia, encher toda a terra. Então, Deus determinou, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, livro de Salmo, número 127, versículo 3 até o versículo 5. A união monogâmica de heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade, ou seja, no modelo bíblico da sexualidade é o que nós lemos aqui, é a união monogâmica heterossexual, ou seja, o homem e a mulher se casando e tendo um só parceiro. O casamento é determinado pelo nosso Deus, mas o casamento é esse, quando o homem se casa com a mulher e ele se respeita, se une no amor de Deus e não procura outra pessoa. Isso é a vontade do nosso Deus. E o casamento, ele não tem fim. O casamento, ele é indissolúvel, é inseparável. Quem pode separar o casamento entre o homem e a mulher é somente a morte. Ah, pastor, mas agora existe separação até pela internet, até pelo celular. A gente consegue fazer separação. Não precisa nem mais procurar o juiz, não precisa nem mais procurar o cartório, não. A gente já faz a separação pelo próprio celular. Mas isso não é da vontade de Deus, isso não é um ensinamento de Deus. A vontade de Deus é que o homem, quando ele se casa, quando a mulher se casa, é que eles vão viver juntos até o dia da volta de Cristo para um dos dois, ou a volta de Cristo de uma forma geral para todo mundo. Então é até que a morte separa. Se o homem falecer, a mulher está livre para ela casar de acordo com a vontade de Deus com uma outra pessoa. Se a mulher morreu, o homem está livre também para casar com uma outra pessoa de acordo com a vontade também do nosso Deus. Mas enquanto os dois permanecerem vivos, o casamento é indissolúvel, é inseparável, não pode ter separação. Ah, pastor, mas isso que vocês estão impondo, não somos nós que estamos impondo. Isso não é a igreja, isso não é o pregador, isso não é o pastor, isso é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
é a vontade do Criador, daquele que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou todos os animais, criou o ser humano. Essa é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que tem que prevalecer também nas nossas vidas. Então, voltando aqui para o nosso estudo. Então, o relacionamento sexual, conforme a idealizado pelo Criador, prevê conforme uma satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização conjugal, da procriação da espécie. A união monogâmica heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. E desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos. Palavra difícil, né? Então, não são meros. A palavra mero significa puro. Então, não são estereótipos da criação, da construção social, mas estão biologicamente constituídos, intimamente relacionado. Essa palavra é estereótipo, significa um conceito ou uma ideia ou um modelo. Então, o que quer dizer aqui? Desse modo, o plano divino, no caso o sexo, o gênero, a sexualidade, não são meros, ou seja, não são puro de um conceito ou de uma ideia, mas eles estão biologicamente constituídos, intimamente relacionados, ou seja, eles estão da vontade de Deus e não da vontade do homem. Não é algo que eu tenho uma ideia que é de uma maneira, a pessoa tem uma ideia que é outra. Eu tenho uma imagem que pode ser assim. Não. Aqui está deixando bem claro. Desse modo, o plano divino, o sexo, hétero e sexualidade não são puro de uma ideia ou de uma imagem, não, de construção social, ou seja, de algo que as pessoas criam e descria, das pessoas fazer e desfazer. Isso não é isso. Isso são coisas que nós temos que entender, que são algo biologicamente constituído pelo nosso Deus e não pelas coisas sociais. As nossas leis, elas mudam. Às vezes aquilo que era 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais. Mas isso são as coisas dos homens, as coisas sociais. Mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será também eternamente. Deus não muda. Então, na cabeça dos homens, nas leis dos homens, o que era pecado lá atrás não é mais. O que não podia fazer lá atrás, hoje pode. Muda tudo. Inclusive, o adultério. Adultério, há uns anos atrás, era crime. Hoje não é mais crime, pelo menos no Brasil. Não é mais crime, ou seja, tudo muda. Mas o nosso Deus não. Então, o que nós vemos aqui? Nós precisamos fazer aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é determinado pelo nosso Deus e não aquilo que é da nossa vontade. Aquilo que é imposto pelos homens, pelas pessoas. Então, nós precisamos obedecer o nosso Criador, o nosso Deus. Tópico de número 3, último tópico para nós encerrarmos. Tópico de número 3, nós vamos falar sobre os efeitos da ideologia transgênero. Efeitos da
ideologia transgênero. Ponto de número 1. Depreciação da heterossexualidade. A palavra depreciação significa desprezo. Significa desprezo. Então, o desprezo da heterossexualidade. Vimos que o modelo da sexualidade nas Escrituras é heterossexual. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o modelo que o nosso Deus determinou. Aquilo que é determinado pelo nosso Deus. O modelo heterossexual. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Mateus, capítulo 19, versículo 5, Marcos, capítulo 10, versículo 7, Efésios, capítulo 5, versículo 31. No entanto, ativista atua na desconstrução da orientação sexual bíblica, ou seja, os ativistas, eles procuram desconstruir, negando a palavra de Deus. Desconstruir. Aquilo que Deus construiu não pode desconstruir o homem. O ser humano não pode desconstruir, ou seja, desmerecer, desrespeitar a ordem do nosso Deus, que ele é o Criador. Mas, no entanto, os ativistas, eles atuam, ou seja, eles trabalham na desconstrução da orientação sexual bíblica, ou seja, de acordo com aquilo que Deus determinou. No ano de 1991, o termo heteronormatividade passou a ser usado em depreciação, ou seja, em desrespeito, em desprezo, em desprezo da prática heterossexual. Vamos ler de novo. No ano de 1991, o termo heteronormalidade passou a ser utilizado em depreciação, ou seja, em desprezo da prática da heterossexual, daquilo que é determinado pelo nosso Deus. Então, é uma proposta de doutrinação para apresentar a prática que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormalidade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Ou seja, é um movimento que se levantou, um estudo deles, uma ideologia deles, querendo dizer que o sexo é normal entre homem e mulher, entre homem com homem, mulher com mulher, e não precisa ser apenas homem e mulher, porque eles estão dizendo aqui que os heterossexuais, eles estão oprimindo, eles estão querendo dizer que os heterossexuais, eles discriminam, oprimem as pessoas, obrigam as pessoas, dizendo que o sexo tem que ser heterossexual. Então, para eles, os heterossexuais, eles estão oprimindo as pessoas que não aceitam esse conceito. Então, é chamado de heteronormalidade. Então, eles dizem aqui,
eles dizem aqui que é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, eles acusam os héteros de ser preconceituoso, discriminadores e transfóbico. É isso que nós vemos todos os dias. Se as pessoas for ensinar, até mesmo na igreja, tem que saber falar. Tem que tomar muito cuidado, porque a maneira que nós ensinamos, nós somos taxados como pessoas opressor, como pessoas transfóbico. Nós somos acusados como discriminadores, transfóbico e também como opressor. E hoje nós vemos pela lei dos homens que dá até cadeia se as pessoas for realmente acusada de ser um transfóbico, ser um discriminadores. Então, é preciso termos muito cuidado para nós ensinarmos, para que as pessoas não interpretem errado, porque eles têm as pessoas heterossexual como pessoas discriminadores, como pessoas transfóbicas. Então, é muito cuidado na hora de ensinar, na hora de falar, porque senão as coisas podem até ser complicadas, né? Porque nós somos acusados, não que nós estamos ensinando a palavra de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Nós somos acusados de sermos pessoas preconceituosas, discriminadoras e transfóbicas. Ponto de número 2, construção de narrativa. Militantes trans alega que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos e, nesse sentido, ele se rebela contra a própria constituição biológica. As pessoas trans. A palavra trans quer dizer pessoas que estão do outro lado oposto. Pensa contrário dos heterossexual, daquilo que a palavra de Deus ensina. Então a palavra trans significa pessoas que estão do outro lado, que pensa diferentemente. Então, militante trans alega que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. E, nesse sentido, ele se rebela contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções, ou seja, as pessoas não estão satisfeitas com o seu corpo. Eles alegam que às vezes o homem nasce com o corpo errado. Eles alegam que a pessoa nasce num corpo de homem, mas ela é mulher, nasceu com o corpo errado. Ou às vezes nasce mulher, mas nasceu errado, nasceu com o corpo errado, porque ela não é mulher, ela é homem. Eles alegam dessa forma. E para fazer essa correção, eles são contra a própria constituição biológica. Aí o que eles fazem? Eles fazem cirurgia no seu próprio corpo, transformação no seu próprio corpo.
como nós lemos aqui, ó. Então, para adequar, para eles se adequar dentro do pensamento deles, dentro daquilo que eles acham que é o bom para eles, ou correto para eles se adequar dessa forma no seu próprio corpo, que eles estão insatisfeitos. Então, o que eles fazem? Eles exigem terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual para pretensas soluções, ou seja, para solucionar os problemas do corpo. Fazem cirurgia e terapia hormonal. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública, eles acabam impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes, na busca de aceitação social. Eles divulgam ideias do nascimento do corpo errado. Para ele ser aceito pela sociedade, eles divulgam dessa forma, que nasceu no corpo errado. Ou seja, ele nasceu no corpo de homem, mas ele é uma mulher. Nasceu no corpo de uma mulher, mas ele é um homem. Então eles divulgam dessa forma que eles nasceu em corpo errado. Então, isso é tão sério que os ativistas na educação e saúde pública, eles acabam impondo doutrinamento de criança e adolescente. Eles acabam influenciando as crianças e também os adolescentes, e impondo dessa forma que nasceram num corpo errado. Eles divulgam essa ideia, que nasceu num corpo errado, e influencia crianças e também adolescentes. E de outro lado, no ano 2017, a Associação de Pediatras americana, ou seja, lá nos Estados Unidos, College of Pediatria, publicou que conflitos entre mente e corpo deve ser corrigido pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenção invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro de feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, como está também escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Ou seja, esse estudo lá nos Estados Unidos foi, pelo cientista, foi analisado dessa forma, que quando as pessoas elas pensam que nasceu no corpo errado, isso não é comprovação científica. Quando a pessoa pensa dessa forma, ela não pode fazer correção no seu corpo através de cirurgia, mudança no corpo, mas ela tem que corrigir a mente. É a mente que tem que corrigir, não corrigir o corpo, é a mente. Precisa, então, a pessoa corrigir a mente e não se comportar dessa forma a ponto de fazer cirurgia e fazendo mudança no corpo. Então é isso que foi verificado aqui pelo cientista lá nos Estados Unidos. Linguagem neutra. Ponto 3, linguagem neutra. O movimento LGBT, QLAPN+, requer a isenção de uma requer uma inserção de uma terminologia neutra ou não binária na imagem
Vamos traduzir isso daqui. O movimento LGBT, que LAPN+, requer inserção. O que é a palavra inserção? Eles requerem inserir uma coisa em outra. Quer fazer uma mudança, quer inserir uma coisa numa outra, que não pode ser feito dessa forma. As coisas não podem ter essa mudança, inserir uma coisa na outra. É cada um no seu determinado lugar. Se nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. E terminologia, essa palavra terminologia significa ciência. Ciência. Então, o movimento LGBTQIAPN+, requer inserir uma coisa em outra, e de uma ciência neutra, uma ciência que não existe, de uma ciência que não tem comprovação da própria ciência. Então é uma ciência neutra, uma ciência que não existe na linguagem. É apenas uma coisa neutra. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista, elitista. Essa palavra elitista significa que pessoas que se acham mais verdadeiras, mais valorizadas. Então, pessoas que se sentem mais valorizado. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro, ele é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de um modo genérico para identificar uma espécie humana, ou homem ou mulher. Não obstante, militância pretende substituir vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para entender a ideologia de gênero, ou seja, de todas as formas. As pessoas, eles querem fazer aquilo que está errado ser o certo. Eles querem fazer as mudanças de acordo com as suas ideologias, dos seus pensamentos, aquilo que não tem comprovação científica, aquilo que são coisas neutras, mas eles querem impor de todas as formas e nos chama de pessoas, no caso, que somos como é que fala? Que as pessoas são pessoas que discriminam, pessoas preconceituosas, e classifica dessa forma as pessoas que não aceitam as ideias deles, que não admitem as ideias deles. Na cabeça deles são pessoas que são pessoas que praticam discriminação, praticam preconceitos, só porque não aceita as ideias deles que não são nem comprovadas cientificamente, e muito menos pela palavra do nosso Deus. Então, nós precisamos dar ouvido à voz do nosso Deus. Esse estudo, nós não precisávamos nem estar falando sobre isso, porque é realmente algo absurdo o que as pessoas colocam, né? Todo mundo sabe o que é pecado e o que não é pecado. Muitas das vezes, essas mesmas pessoas que estão praticando tudo isso, eles sabem que estão errados, sabem que estão cometendo algo chamado pecado, desobediência ao nosso Deus. Nossa conclusão dessa noite. Conclusão: o sexo, o gênero, a sexualidade faz parte da constituição anatômica
e fisiológica, divinamente instituído nas Escrituras, existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia: sexual humana, ou seja, masculino e feminino, macho ou fêmea. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom, ou seja, Deus fez tudo correto, Deus fez tudo certo. No final da criação, viu Deus que tudo era bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável, ou seja, a palavra de Deus não muda, não altera. Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 24 ao 35. O nosso Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Os homens mudam. O que é determinado hoje, talvez daqui 10 anos pode não ser mais, ou talvez até menos, ou talvez mais. Mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Então, assim, graças a Deus, nós concluímos mais um estudo da palavra do nosso Deus. Então, só para nós recapitularmos, o que é gênero? O que o gênero identifica? O gênero identifica os seres equívocos do sexo masculino e feminino. O que significa cisgênero? Refere-se a pessoas cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, fêmea, nascido geneticamente, genitália feminina, que reconhece como mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece como homem. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? O corpo físico é o equívoco das partes imateriais, como está escrito em Gênesis 35:18 e Daniel 7, e versículo 15. O que sempre fez parte da criação original do nosso Deus. O que sempre fez parte da criação original do nosso Deus. Sempre fez parte da criação original do nosso Deus o homem unir-se sexualmente a uma só carne com a sua mulher, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Para nós citarmos pelo menos dados do estudo pediátrico americano, que contraria a ideia de redicionamento sexual, que diz que conflito entre mente e corpo deve ser corrigido pelo alinhamento da nossa mente, e não, no caso de cirurgia do próprio corpo, com o sexo de anatômico corpo, e não fazendo intervenção invasivas do corpo, no caso de cirurgia e outras coisas mais. Então aqui nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus, na lição de número 8. E quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar fazendo a lição de número 9, estudando a lição de número 9, que traz pelo título Uma Visão Bíblica do Corpo. Então, quarta-feira, se Deus permitir, vamos estar falando mais sobre o corpo. Então, uma visão bíblica
do corpo. É o nosso estudo de quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite por esse estudo, por mais essa quarta-feira, meu Deus. Senhor, assim nós te pedimos em favor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aquele que nos ajuda, Senhor, aqui nesse estudo, Pai, todos que estão conosco agora, aqueles que vão estar também assistindo essa live, Senhor, no decorrer da semana, dos dias, dos meses, até mesmo dos anos, Senhor, através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, em favor da família, em favor dos lares, em favor de todos aqueles que estão nos vendo, Senhor. Muito obrigado a Deus, e assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live, na próxima quarta-feira, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Então, todos eu quero agradecer nessa noite em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Tenha todos uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe essa live, comenta, curte